Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, editor do canal O Novo Mindset, e estamos aqui hoje para bater um papo, alguns 15 minutinhos, sobre desenvolvimento humano, sobre programação neurolinguística e sobre outros assuntos. E no programa de hoje, eu quero falar com você um assunto bastante polêmico. Eu quero falar com você o seguinte: será que a inteligência artificial vai substituir algumas especialidades humanas, como por exemplo os psicólogos, como por exemplo os neurocientistas, ou será que a inteligência artificial vai substituir também a nossa ciência, mudando a forma como que a gente pesquisa as coisas? Calma, você já vai entender, fica comigo até o final deste episódio. Vamos lá. Este é um assunto bastante polêmico. Mas a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui, a gente precisa alinhar, ter um entendimento sobre o que é a inteligência artificial. Algumas pessoas, elas têm bastante medo se ela vai ou não dominar o mundo. Existem brincadeiras, existem até papos sérios sobre isso mesmo, falando sobre alguns filmes de ficção científica, como o próprio Exterminador do Futuro, onde as máquinas tomaram conta da humanidade. Primeiro ponto é entender o que a gente tem hoje, para saber se isso faz sentido ou não. Eu quero contar para você primeiro como funciona as inteligências artificiais que nós temos hoje. O primeiro modelo, os mais comuns, os mais famosos, ChatGPT, o Bard e alguns outros que estão surgindo por aí. Eles a gente pode dizer que eles são estatísticos, mas também eles são modelos que sabem prever qual a probabilidade de um conteúdo seguinte a partir de um conteúdo anterior. Eles são muito bons para escrever textos, aquelas redações, aquele conteúdo que, por exemplo, o ChatGPT entrega pra gente. Então, conforme a gente coloca isso, são dois pontos bastante importantes sobre a inteligência artificial. O primeiro é isso. O primeiro, eles, através de treinamento, onde foi fornecido um conteúdo muito grande inicial, eles estudaram, eles aprenderam. Como que eles estudaram? Como que eles aprenderam sobre esse conteúdo? Eles analisaram textos, eles analisaram tudo que existia e eles foram entendendo que, se você está falando de um texto, após uma palavra anterior, existe muita probabilidade de acontecer uma segunda, e uma terceira, uma quarta, e seguir por um caminho. A gente pode ver que isso é um modelo estatístico, onde simplesmente ele não sabe bem o que ele está falando, ele não tem consciência do que está escrevendo, porém, ele tem uma assertividade bastante grande pelo treinamento que acontece. As pessoas, quando elas recebem o conteúdo, quando elas acessam, elas, de alguma forma, elas interagem com aquilo. E a inteligência artificial, ela sabe reconhecer se aquilo foi um conteúdo proveitoso ou não. E isso faz com que ela treine ainda mais esse modelo que existe. O segundo ponto, o segundo modelo que eu quero contar para vocês, é que a gente fala também sobre machine learning. E isso é bem mais abrangente e está bem mais na nossa sociedade, mais do que a gente propriamente imagina. Se eu falar para você que o Waze é uma ferramenta de inteligência artificial, você vai acreditar? O Waze é uma ferramenta, porque através de dados que diversos usuários lá estão coletando, andando por diversas regiões da cidade, e a velocidade, cruzando com o local, cruzando com a direção para onde ele vai, o Waze ele é capaz de dizer pra gente se aquele caminho é bom ou não, e para os próximos motoristas, ele vai sugerir um outro caminho. Então, essas ferramentas, propriamente de machine learning, elas sabem que elas precisam aprender. E existe até alguns artigos na internet onde colocam essas ferramentas para treinar com jogos simples, como o jogo da velha, como o xadrez. Então, através da tentativa e erro, a inteligência artificial, no começo, ela vai errando muito, ela vai tendo um comportamento, tendo um resultado pior do que um jogador medíocre, um jogador mediano. Mas acontece que conforme ela vai treinando possibilidades e ela vai descobrindo, isso daqui funcionou, opa, isso funcionou melhor, ela começa a repetir padrões
que são padrões que esses padrões eles vão ajudar. Isso é a inteligência artificial. Então a inteligência artificial hoje ela é muito boa para reconhecer padrões. Isso quer dizer que se você mostrar para ela um conteúdo muito grande, um emaranhado de dados, e pedir para ela, identifique padrões aqui, ela vai falar, essa bolinha combina com esse outro caractere, nós temos a ocorrência de não sei quantos desses elementos aqui nesse conteúdo de dados, mas ela não pode pegar um conteúdo e dizer assim, eu acho que isso aqui funciona e isso aqui não funciona. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre isso é, inteligência artificial, ela não é pensante, ela é estatística. E ela sabe, através de tentativa e erro, as possibilidades que mais vão funcionar para um determinado assunto. E através disso, como a inteligência artificial está interagindo com a neurociência, especialmente a neurociência comportamental. Existiu até um filme, talvez você se lembre desse filme, Minority Report, onde, através de um computador, ele podia prever se o cidadão ele ia realizar algum ato ilícito, se ele ia cometer algum crime e prendê-lo antes mesmo dele cometer aquele crime. E a gente pode, de alguma forma, traçar um paralelo. Será que a inteligência artificial, fazendo predições do comportamento humano, ela vai ser capaz de saber se uma pessoa ela tem uma propensão a fazer alguma coisa de errada, ou então se ela pode ser um gênio, se ela pode ser o próximo, a revolução da matemática ou da física? O que nós temos hoje é que a inteligência artificial, a gente sabe como ela está funcionando, mas ela está muito longe e a gente não sabe muito bem como, até mesmo como utilizar essa tecnologia. A gente está aprendendo diversas formas de usar, diversas formas de fazer, mas não sabemos onde isso vai chegar. Não sabemos qual vai ser a evolução e se ela vai chegar nesse ponto. Alguns dados indicam na neurociência que ela está aprendendo sobre comportamento humano. E alguns cientistas eles estão utilizando a inteligência artificial para, através de análise de imagens dentro da neurociência. Existe uma coisa aqui chamada neuroimagens. O que são as neuroimagens? As neuroimagens é uma máquina, um computador, ele escaneia o cérebro, ele gera imagens das imagens dos pontos cerebrais onde estão em maior movimento, onde os neurônios estão funcionando em maior atividade cerebral. Então ele faz uma imagem e ele começa a prever. Dessa forma, os neurocientistas eles podem até mapear qual é a área do cérebro responsável por cada tipo, cada atividade, até mesmo cada comportamento ou cada sentimento. Acontece que os computadores, a inteligência artificial, estão utilizando essas ferramentas para entender padrões, entender comportamento. Antigamente, essas análises eram feitas por homens. As pessoas elas começavam a ver, olha, essa área do cérebro ela está ascendendo, então quer dizer que a atividade cerebral aqui está muito grande e a pessoa estava pensando em determinada coisa. Então eles começam a traçar esses paralelos para saber o que estava acontecendo ali naquele momento e como estimular a mente através de induções, como estimular a mente para que possa ser resolvida alguma questão que ela precisa resolver. Mas a inteligência artificial está analisando essas imagens agora. Os neurocientistas eles podem pedir para que uma IA faça a análise e gere para eles um resultado, né, para que eles possam tomar uma decisão futura a partir daquilo. Então, nós podemos até prever que, será que simplesmente por essas imagens podemos também mapear o comportamento humano? Nós já sabemos, pessoas que estudam comportamento humano, os analistas comportamentais, eles podem prever. Isso não quer dizer que era uma certeza. Assim como podemos prever se vai chover ou não um dia, mas os analistas comportamentais, através de traços de personalidade, eles podem saber se uma pessoa tem mais propensão a realizar um tipo de tarefa ou não, baseado no seu comportamento. Então nós sabemos como uma pessoa funciona, aquilo que motiva, aquilo que não agrada, ou até mesmo possíveis vícios. Então, através disso, nós podemos direcionar a pessoa para uma melhor ocupação, para uma atividade que vai ser mais indicada para ela. Mas será que a inteligência artificial, utilizando essas ferramentas e analisando o comportamento através de dados,
fazendo uma coletânea muito grande de comportamentos, de imagens mentais, de neuroimagens e tudo que está acontecendo, será que ela vai poder prever um comportamento se uma pessoa vai realizar uma determinada ação ou ato? Isso a gente não pode saber. Isso a gente não sabe hoje, não temos informações suficientes para dizer se o Minority Report, o que acontecia lá, vai ser uma coisa muito lá na frente, muito futurista, ou então uma tremenda de uma viagem. O que a gente sabe nesse ponto? Que precisamos tomar cuidado e precisamos cuidar especialmente da privacidade de cada pessoa. Conforme começamos a analisar comportamentos através de uma inteligência artificial, isso quer dizer que estamos alimentando essa inteligência artificial com um conjunto de dados comportamentais. Mas como estamos fazendo isso? Será que estamos infringindo, por exemplo, a privacidade de uma pessoa? Ou será que simplesmente estamos colocando coisas lá de forma com que essa quantidade muito grande de dados, elas servirão para uma coisa, para uma pesquisa que vai nos trazer um resultado que vai ser bom para que nós possamos aprender? Uma coisa é fato. Através de análise de dados, nós podemos, através da inteligência artificial, através de identificação de padrões, podemos saber se determinado remédio vai ser bom para aquela doença que está acontecendo. Então a indústria de medicamentos, onde o cientista vai poder cruzar, olha, acontece tal coisa, podemos tais remédios, tais terapias que vão surgir. Isso vai fazer com que, se isso acontecer realmente, isso está muito longe de acontecer, vamos poder economizar bastante tempo na pesquisa de medicamentos para tratar as doenças. Isso vai fazer com que estágios iniciais, onde testamos os medicamentos por exemplo, em animais, ou até mesmo na fase quando os cientistas eles testam indivíduos, podemos economizar bastante tempo com isso. Mas tudo isso que eu estou falando para você está muito longe da realidade de hoje. Existem pesquisas que estão falando isso. O que pode acontecer daqui para frente, ninguém vai saber. É uma previsão, assim como eu posso dizer para você que amanhã vai chover na minha cidade e pode muito bem abrir aquele sol lindo demais. Então, o que podemos pensar hoje sobre a inteligência artificial dentro da neurociência, dentro dos estudos que estamos fazendo? É uma ferramenta que ela pode nos ajudar, mas precisamos, especialmente, aprender muito sobre ela, aprender o que podemos fazer para que um indivíduo não seja prejudicado. E essas são as reflexões. Se você é um cientista, se você é psicólogo, calma porque estamos muito longe de tudo isso que pode acontecer. Eu sou Marcelo Bresciani e se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva. Isso vai fazer com que o YouTube mostre o meu canal para mais e mais pessoas, fazendo com que o novo Mindset chegue a uma quantidade de pessoas que merecem ouvir essa informação. Eu sou Marcelo Bresciani e fico por aqui hoje e vejo você no próximo episódio.